Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista. E a live de hoje é sobre cisto de ovário. Então, eu vou começar falando sobre o que é o mais importante. O mais importante quando a gente avalia um cisto de ovário é fazer a diferenciação entre um cisto que é benigno e um cisto que é maligno, ou seja, que tem risco de ter câncer. Isso é o mais importante. Na grande maioria das vezes, os cistos de ovário são benignos e eles são um achado incidental. O que é isso? A pessoa foi fazer um exame de ultrassom e acabou visualizando um cisto de ovário no ultrassom e por isso que vai para investigação. E eles podem acontecer em qualquer faixa etária, os cistos de ovários. Existem algumas idades que são mais comuns, antes da menopausa são mais comuns, mas eles podem acontecer em qualquer faixa etária. Eu dividi essa live em alguns tópicos, então eu vou colocar os tópicos agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada um dos pontos do assunto. Então, começando falando de sintomas. Os sintomas, na grande maioria das vezes, não existem, o paciente não sente nada, são assintomáticas, porém, dependendo do tamanho do cisto, pode acontecer uma torção do ovário, então quando tem um cisto muito grande, ele pode torcer. Isso é uma situação de urgência, que a pessoa vai sentir dor, vai acabar precisando de hiperemergência e vai, dependendo do caso, por uma cirurgia de urgência. E quando é um cisto maligno, ele pode causar aumento do volume abdominal, então pode aumentar a barriga, pode encher a barriga de água, que é o que a gente chama de ascite, pode ter emagrecimento, fraqueza. São sintomas inespecíficos, que são sintomas do câncer de ovário, tá? Então, vai ter emagrecimento, fraqueza, aumento do volume abdominal, ascite. Pode acontecer do volume abdominal aumentar, mesmo em cistos benignos, mas é muito raro. Isso só acontece quando são cistos muito grandes, como, por exemplo, um cisto que tem mais de 20 centímetros, tá? Eu vou falar sobre os exames. Qual o exame que a gente faz para investigar cisto de ovário? Então, o exame é o exame do ultrassom transvaginal. Quando a gente suspeita que pode ser um cisto maligno, a gente faz um exame de sangue que se chama CA-125, que ele nos ajuda a fazer essa diferenciação em cisto benigno e maligno. E quais que são os achados do ultrassom que nos fazem suspeitar que esse cisto possa ser um câncer? Então, quando a gente vê no exame do ultrassom um cisto que ele tem septos, então geralmente os cistos benignos não tem septações, às vezes eles são um cisto que está cheio d'água dentro, quando tem um septo ou quando tem alguma formação sólida, como um nódulo dentro do cisto, ou uma vegetação, que é um crescimento, como se fosse uma vegetação mesmo, dentro do cisto, no ultrassom aparece, e isso nos faz pensar que possa ser um cisto maligno. Também se ele estiver associado com ascite, que é um acúmulo de água dentro do abdômen, também nos faz suspeitar que é um cisto maligno. E se ele tiver mais do que 10 centímetros, então quando o cisto é muito grande, ele também nos faz pensar que seja um cisto maligno. Esses são os achados no ultrassom. Já nos achados da história da paciente, na anamnese, o que nos faz pensar que talvez seja um cisto maligno? Quando são mulheres que estão na menopausa, que tem uma história familiar, então, de câncer, ou seja, teve alguém na família que teve câncer de ovário, ou pessoas que têm alguma mutação genética, como BRCA1, BRCA2 ou síndrome de Lynch, que são malformações genéticas que facilitam o desenvolvimento de câncer, tá? Agora eu vou falar especificamente cada um dos tipos de cistos. Então, existem o cisto de corpo lúteo. Esse é um cisto que a gente enxerga no exame do ultrassom e ele é um cisto que se chama ovulatório,
ou seja, ele depende da fase do ciclo menstrual que a mulher tá, então ele desaparece sozinho. Esse é um cisto que, se a gente repete um ultrassom ali 3 ciclos menstruais, pós-menstruação, a maioria das vezes ele pode desaparecer, um cisto benigno, a gente não faz nada, a gente só acompanha. O cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico é um cisto que tem sangue dentro dele, tá? Ele pode se confundir com um endometrioma, que é um cisto de endometriose. Às vezes, no ultrassom, não é possível diferenciar um cisto hemorrágico de um endometrioma. O cisto hemorrágico, muitas vezes, ele some sozinho. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente repete o exame de ultrassom 3 meses depois, também pós-menstruação, porque muitas vezes ele pode ter desaparecido. Existe o teratoma. O teratoma é um tumor, então um cisto benigno, ele não é câncer. Ele é formado por as células totipotentes. O que é isso? São células que são capazes de se diferenciar em qualquer tecido do corpo. Então, o mais comum é encontrar cabelo, gordura, até mesmo dente dá para encontrar dentro desse cisto. O tratamento desse cisto é fazer a retirada. Então, ele precisa ser retirado, pois ele vai crescendo e vai comprimindo o ovário, o parênquima ovariano, e isso pode dificultar quando a pessoa quiser engravidar, essa compressão que o teratoma faz. E ele é um cisto que ele não desaparece sozinho, por isso que a gente faz a retirada do teratoma. E o objetivo é que ele seja retirado inteiro sem romper na cirurgia, tá? Então, síndrome do ovário policístico. Então, na síndrome do ovário policístico, a gente vê vários cistos dentro do ovário. Geralmente, eles são cistos que a gente chama de periféricos, então o ovário é como se fosse uma bolinha, ele vai ficar na periferia, tá? Nas margens ali do ovário, a síndrome do ovário policístico. E essa é uma síndrome que ela tem quais características? Além de aparecer vários cistos pequenos dentro do ovário, a mulher pode ter irregularidade menstrual, ou seja, passar longos períodos sem menstruar. Então, às vezes fica 90, 120 dias sem menstruar, tá? Isso é uma outra característica da síndrome. E excesso de hormônio masculino, que pode ser pelo laboratorial, identificado no exame de sangue, ou pode ser sinais clínicos. Então, mulher que tem muita acne, muito pelo, é um sinal de excesso do hormônio masculino. Então, essa é uma síndrome, o tratamento dela é com dieta e atividade física, principalmente atividade física. O uso de anticoncepcional, ele vai melhorar a parte da acne, de excesso de pelo, esse tipo de coisa, mas não faz o tratamento da síndrome, tá? Na síndrome do ovário policístico, um outro problema que existe é que essas mulheres que passam longos períodos sem menstruar, elas têm um risco maior do que a gente chama de hiperplasia de endométrio, que é a parte de dentro do útero ficar mais grossa, e isso aumenta o risco de câncer de ovário. Então, no caso de usar um anticoncepcional, que não precisa ser um anticoncepcional oral, pode ser, por exemplo, um DIU hormonal ou um implante, ele vai evitar que aconteça esse processo da parte de dentro do útero ficar mais grossa, tá? Então, poderia ser feito, por exemplo, o uso do DIU para resolver esse problema, ou um uso do implante também. Então, síndrome do ovário policístico, falei, cisto simples. O cisto simples, ele é um cisto que ele é uma bolinha cheio d'água, é assim, ele está dentro do cisto só tem água, e ele pode desaparecer de um ciclo menstrual para o outro. Então, também quando a gente vê um cisto simples, a gente repete o exame de ultrassom dali 3 meses
para ver se esse cisto aumentou ou não aumentou, se ele desapareceu e sempre pós-menstruação. O que nos importa quando a gente faz essa avaliação seriada com ultrassom é avaliar se esse cisto está crescendo ou não. Porque quando é um cisto maligno, e como eu falei no começo, o nosso principal objetivo na avaliação de cisto de ovário é diferenciar um cisto que é benigno, ou seja, que não tem risco nenhum para a paciente, de um cisto que é maligno, ou seja, que pode ser câncer. Quando o cisto é maligno, ele cresce, então ele cresce ao longo do tempo. Quando ele é um cisto benigno, ele pode desaparecer ou ele pode permanecer igual, tá? Mesmo mulheres pós-menopausas podem ter cistos benignos de ovário, tá? Por mais que a gente saiba que existe um risco maior de ter câncer de ovário na menopausa, existem casos de mulheres que têm cisto de ovários e são cistos benignos, e nesse caso a gente não precisa operar, a gente pode fazer apenas o acompanhamento. Aqui, então, quando fazer a cirurgia? Então, a gente faz cirurgia quando a gente suspeita que pode ser um câncer. Quando a gente tem um caso de teratoma de ovário, a gente faz cirurgia. Se a gente tem um cisto, mesmo que seja benigno, mas que ele é muito grande, que ele tenha o risco de torção de ovário, também a gente faz cirurgia, tá? Como eu falei, no ultrassom tem algumas coisas que nos acendem a luzinha, nos chamam a atenção. Então, se eu tenho um cisto que ele tem mais de 10 centímetros, ou se eu tenho um cisto que ele tem um septo e também tem um tamanho grande, então o septo é como se fosse uma divisão no meio do cisto, ou se eu tenho um cisto que tem uma vegetação, são tudo, ou uma parte sólida dentro dele, são tudo coisas que me fazem pensar que existe um risco maior de malignidade, e nesses casos a gente pensa em fazer cirurgia, certo? Outro tipo de cisto que existe é o endometrioma, que ele é um cisto de endometriose. Então, a endometriose é uma doença que ela pode causar dor e dificuldade para engravidar, e ela pode acometer tanto o ovário, quanto o intestino, quanto até mesmo o útero, e muitas vezes a mulher que tem endometriose, ela tem um endometrioma, que é um cisto de conteúdo achocolatado, tá? O que a gente acredita que seja a causa da endometriose? A mesma menstruação que sai todo mês pela vagina, ela pode retornar pelas trompas e cair dentro da barriga, e ali dentro ela forma focos de endometriose, e isso é uma causa de dor. Então, o endometrioma, ele é um sinal de que essa paciente pode ter o que a gente chama de endometriose profunda. Então, às vezes, além de ter o cisto de endometrioma, ela pode ter endometriose no intestino, ou entre o útero e os ligamentos do útero, que são os septos de útero sacro, reto-vaginais, que são alguns ligamentos. Então, o endometrioma é um marcador de que essa mulher pode ter endometriose profunda, tá? Esse é um outro tipo de cisto. O endometrioma é um cisto benigno, porém, em alguns casos, a gente opta por fazer a retirada do endometrioma. Isso precisa ser individualizado, porque depende do tamanho do endometrioma, se essa mulher ela tem dor ou não tem dor, se ela está fazendo um tratamento para tentar engravidar ou não. Então, a gente avalia algumas outras situações para decidir se vai ser necessário fazer a retirada do endometrioma ou não, tá? Aqui tem uma pergunta. Altera o fluxo menstrual? Então, em geral, os cistos de ovário benignos, eles não alteram o fluxo menstrual, tá? Em caso de câncer, pode sim ter associação com alteração de fluxo menstrual. Aqui, outra pergunta que passou. Policístico é o mesmo do ovário? Então, a síndrome do ovário policístico, ela
causa vários cistos no ovário. Porém, além da síndrome de ovário policístico, existem outros tipos de cisto de ovário que não são a síndrome de ovário policístico. Quais são os tratamentos? Tá, então assim, não existe uma medicação que desmancha o cisto, tá? A medicação oral, então o anticoncepcional, ele não vai desmanchar os cistos que já existem. O que ele vai fazer é evitar que forme novos cistos, tá? E por que isso? Porque o anticoncepcional, ele vai bloquear a ovulação, então a pessoa não vai estar ovulando. Por ela não estar ovulando, vai diminuir o risco que forme novos cistos de ovário. Isso mesma coisa acontece com quem usa implanon. Então, o implanon ele também bloqueia a ovulação, por isso que pessoas que usam anticoncepcional, pessoas que usam o implanon vão ter menos cisto de ovário, tá? Mas eles não são tratamento para cisto de ovário, porque não existe uma medicação que desmancha os cistos, tá? O que a gente faz? Em casos de cistos grandes que tenham indicação de cirurgia ou que tenham alguma suspeita de malignidade ou que seja um teratoma, a gente faz cirurgia para retirada do cisto e pessoas que formam muitos cistos, nesses casos sim, valeria a pena usar alguma medicação hormonal para diminuir a chance de formação de novos cistos, tá? Cistos muito grandes também podem ter um risco de torção do ovário e por isso nesses casos a gente acaba indicando a cirurgia. Bom, era isso que eu queria falar sobre cisto de ovário. Quero agradecer para quem participou hoje aqui da live, mandou suas dúvidas. Essa live vai ficar salva. Para quem tiver alguma outra dúvida, é só comentar que eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada!